Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Estamos aqui mais uma noite para nós estarmos aprendendo com a palavra de Deus. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, pedir licença para estar entrando na tua casa, no teu lar, para estar orando, irmão, por você, pela tua vida. E que o Senhor Jesus, Ele possa estar nos abençoando, nos ajudando nesse momento tão difícil que a humanidade está vivendo. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus entre em ação sobre as nossas vidas, que nos proteja, conforme o Paizinho do céu nos prometeu na virada do ano, que Ele ia nos dar essa proteção, que era para nós estar orando o Salmo 91 todo dia 1º do mês. E eu creio que Deus há de livrar, irmão, muita gente, através da nossa oração, através daquilo que nós vamos estar colocando diante de Deus. E eu quero orar nesse momento por você, pela sua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Curva a tua fonte. Vamos fazer essa oração junto, para que o Senhor possa nos livrar de todo o mal e falar conosco também nessa noite, através da palavra dele. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a minha vida diante da tua presença santa, eu coloco a vida de cada teu servo, lar, de cada um dos teus filhos, Senhor, que pararam neste momento para nós estarmos juntos, Senhor, aprendendo através da tua palavra. E eu creio, Senhor, na tua luz, na tua palavra, naquilo que o Senhor tem instruído nós, o decorrer desses anos, tudo que o Senhor tem ensinado para nós na casa de oração. Que nesse momento, Paizinho, nós viemos colocar em prática dentro do nosso lar. Que a nossa casa seja verdadeiramente uma igreja. E eu coloco diante da tua presença, cada um dos teus filhos, aqueles que têm passado por enfermidade neste momento, Senhor, que têm passado por luta, por desavença no lar, eu repreendo todo esse mal, Senhor, e eu declaro, em nome de Jesus, a cura, a libertação e a paz sobre a vida do teu povo, ó Deus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus me deu uma palavra, irmão, muito maravilhosa para nós estar meditando nela. Bom, a palavra de Deus, ela é toda maravilhosa, mas tem uns versículos que ele encaixa no momento certo, na hora certa, para nós estar meditando na palavra do Senhor. Abre a palavra de Deus lá em Romanos 5, para nós estar, né? O que Deus vai falar conosco nesta noite? Romanos 5, verso 12. Olha que a palavra de Deus fala. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. O pecado, irmão, o que eu quero que vocês entendam? Como a morte entrou no mundo. Por que está morrendo tanta gente? Por que tanto, né? Tanta maldade. Por que Deus permite? Não é Deus, irmão, que fez isso sobre a face da terra. Deus, não é o plano de Deus, não era o homem morrer. O homem, a morte, ela entrou através de um homem, que é Adão. Adão, ele pecou e a morte, ela se instalou, irmão, sobre a face da terra. Se Adão, a hora que o Paizinho do céu chegou no paraíso, e o Paizinho do céu falou para ele assim, Adão, onde tu tá? Adão vai e se esconde, irmão. Por que Adão não falou para o Paizinho do céu e não confessou o pecado dele? Se Adão, a hora que o Paizinho do céu chegou no jardim do Éden e ele falar, não, pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, o Senhor falou para mim não fazer isso, não comer daquele fruto, eu fui e comi. Não. Adão achou melhor culpar a mulher achou melhor culpar a serpente. Mas o maior culpado, a Bíblia deixa bem clara nessa leitura que foi Adão.
que Adão, que estava com o poder de estar governando naquele paraíso. Então a morte entrou através de um só homem, está falando a palavra de Deus. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha aí, da onde vem essa morte? Da onde vem esse espírito de morte? Através de um erro, através de uma falha que um homem cometeu lá no jardim do Éden. Todos nós que somos cristãos, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem bem essa história. Só que muitas das vezes, irmão, as pessoas esquecem do que aconteceu lá atrás e por que nós sofremos hoje com a morte. Mas a pior morte não é essa morte física, não é essa. A pior morte que existe é a morte espiritual. Essa morte ela é mais perigosa. Por que essa morte ela é perigosa? Porque, na verdade, não é um morrer, um dormir, um exterminar. A morte espiritual, irmão, ela representa o sofrimento eterno. Isso é morte. A palavra morte, ela significa dor, tristeza, angústia. Então, a morte, ela é dessa forma. Então, nós não podemos temer essa morte. O cristão, ele tem que temer a outra morte. Que quando nós não aceitamos, né, Jesus como nosso Salvador, quando nós desprezamos, quando nós pisamos no sangue do Senhor Jesus, nós estamos rejeitando aquele que veio nos dar vida, né? Vamos continuar lendo aqui para nós entender mais. Lá no verso 13 diz assim: antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Olha só como é bem claro, para nós termos vida, para nós conservar a nossa vida, existe uma ordem de Deus. Existe aquela ordem do paizinho, assim, ó, não faça isso. Se você fizer, você vai pecar, você vai perder o seu direito da árvore da vida. Assim como Adão um dia perdeu, irmão. Nós também que servimos a Deus, nós corremos o risco. Então, nós devemos o quê? Obedecer o paizinho do céu. Obedecer os ensinamentos do Senhor. O que me leva à morte? Tudo aquilo que satisfaz a minha carne, tudo aquilo que sacia o desejo da carne, ela traz morte para nós. Mas tudo aquilo que sacia a minha alma traz vida para nós. Então, o que sacia a minha alma? É ter a presença do Senhor, é fazer o bem para o próximo, é estender a mão, é amar o próximo, é nos preocupar com as outras pessoas. Nós estamos na nossa campanha do Grupo Missionário de Mulheres, que é Corrente do Bem, que esse ano foi esse tema que o Senhor colocou no coração. Não deixe, irmão, de estender a tua mão. Não deixa de dar algo bom para alguém. Não deixa de ficar pensando só em você. Você enche o seu armário lá de ponta a ponta, com medo de faltar comida e não tem coragem de dar para ninguém nem um pouquinho. Depois vem falar que ama, né, o próximo, que tem amor, né, que sabe amar como Jesus amou. Não. Como que eu demonstro verdadeiramente o amor? É eu estender a minha mão e abençoar outra pessoa, irmão. Dê um pouco daquilo que você tem. Dê um pouco daquilo que o Senhor tem te abençoado. Isso é mandamento de Deus. Para que nós viemos abençoar o próximo, para que Deus possa nos abençoar, para que o Senhor possa enriquecer as nossas vidas com a bênção dele. Porque na hora, vamos supor, se algum de nós pegar essa doença, se eu tenho, né, crédito com Deus, se eu tenho feito a vontade do Paizinho do céu, o que vai acontecer? Você vai orar, irmão, você vai orar, você vai pedir e Deus vai dar
para você o escape, Deus vai dar a saúde para você, Deus vai te restaurar nesse momento difícil, Deus vai dar o ar, né? Eu vi um testemunho de uma moça, muito rico eles, muito rico mesmo. Ele falou assim, nós tinha tanto dinheiro, tanta riqueza, mas nós não teve aquilo que é de graça para salvar o meu pai, que é o ar. Olha como é importante o nosso ar, né? Quem que sobrevive sem ar? Ninguém, irmão. Nada sobrevive nesse mundo sem ter o oxigênio vibrando em nosso corpo. Até as plantas precisam de oxigênio. Então, que nós viemos ter crédito com Deus. Porque a hora que nós pedimos para o Paizinho do céu, irmão, se não for a nossa hora de ir, conforme a pastora tem sempre falado, os cristãos, irmão, cristão é cristão. Nós não é peru. Peru que morre na véspera. Aquele que for nesse momento, porque foi a vontade de Deus que a gente fosse. Mas que você venha adquirir crédito com Deus. A hora que você precisar de um socorro, você vai orar e Deus vai fazer o que? Deus vai fazer. Deus vai vir ao encontro e Deus vai dar saúde, Deus vai restaurar. Olha o que aconteceu com a filha da Iraci esses dias. A menina passou pelo vale da sombra da morte. E Deus foi lá, e resgatou a filha dela. Vocês sabem, nós colocamos lá no nosso grupo para poder estar orando, pedindo. Vocês sabem o que o Paizinho do céu acabou de fazer na vida dela? Resgatando a filha dela, não permitindo que o mal viesse destruir a vida dela. Então vamos conservar, irmão, esse crédito com Deus. Como, pastora, que eu conservo esse crédito com Deus? Fazendo aquilo que nós aprendemos no começo do ano. Fazer o bem, irmão, para o próximo. Se preocupar com alguém. Dê alguma coisa. Abençoa alguém. Isso como se diz assim, devia ser normal, natural do ser humano. Mas infelizmente é o contrário, irmão. Nós pensamos mais em nós mesmos. Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Olha que a palavra de Deus diz aqui, ó. Adão era a figura daquele que vinha de vir, mas existia uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Ó, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. A morte entrou através do pecado de Adão. A graça de Deus é muito maior. E ela leva à salvação gratuitamente, muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquele que Deus dá o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido pecado, embora não mereça esse perdão. Olha, embora nós não merecemos, né, que Deus nos desse essa graça de salvação, eu estou falando de eternidade, viu, irmão? Estou falando da vinda do Senhor Jesus. Que todo mundo vê, Jesus está à porta, Jesus está a bater, irmãos. Ele está à porta. Creia nisso. Creia, porque o Senhor, nós estamos prestes, irmão, de ver muito mais coisa acontecer sobre a face dessa terra. Não pensa assim, ó, isso tudo vai passar, vai ficar tudo. Não vai, não. Não pensa assim. Vá ler a Bíblia e você vai ver só como nós estamos vivendo o começo do fim e as coisas vão apertar. Mas eu tenho que saber o quê? Através de Jesus, eu recebi o direito da salvação. Através de Jesus, eu recebi a graça, irmão, de partir desse mundo, mas para uma melhor. Ou se eu ficar nesse mundo também, eu vou estar estabelecida. Por quê? Porque eu estou na rocha, que é Cristo.
Cristo Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele é a minha vida, Ele é o meu ar que eu respiro. Nele está a vida, irmão. Nele está a vida. Jesus, Ele veio, irmão, para vencer a morte. Só que você vencer a morte, Ele é um espírito, irmão. Ele é um demônio. Vamos supor, tem pessoa que morre dormindo, fala, a pessoa morreu dormindo, morreu de infarto, morreu disso e aquilo. É um demônio, irmão. É um espírito que ele vem e ele causa aquele infarto na pessoa. Ele causa aquele distúrbio no corpo do ser humano que o corpo não vai resistir. Mas quando nós temos Jesus, sabe o que acontece quando a morte ela vem querer te atacar? Ela dá de cara com ele. Eu quero ver ela vencer ele. Por quê? Ela não vai vencer ele. Porque Jesus, irmão, ele venceu a morte. E se Cristo Jesus está em nós, você tem o poder de vencer a morte. A morte ela vai vir, vai dar de cara com você. Mas você vai falar, maior é o meu Senhor, porque ele venceu a morte. Jesus, o Paizinho do céu, dá essa garantia para nós. Que Jesus, ele veio, irmão, para vencer a morte, para nos dar a vitória. Para nós cantar a vitória sobre a face dessa terra. E falar, eu tenho um Deus que venceu a morte. Tem gente que pede para Maria, pede para Pedro, pede para José, pede para um monte de santo. Não. Quem venceu a morte por nós não foi Maria. Maria, ela teve a graça, irmão, de conceber Jesus como filho amado dela. Como hoje nós também, quando nós evangelizamos, quando nós levamos as pessoas ao conhecimento das Escrituras, você está sendo um pouquinho de Maria na face dessa terra, concebendo pessoas para o reino de Deus. Então, que você entenda que quem veio para nos dar a vitória, e por um homem entrou a morte, e por um homem entrou a vida. Por Adão entrou a morte, e por Jesus Cristo entrou a vida. E ele faça, irmão, dentro da sua casa. Que ele faça morada aí dentro do seu lar. Convida o Senhor para fazer parte da sua vida. A hora que você estiver fazendo as suas coisas, convida o Senhor, conversa com Ele. Tenha comunhão com o Senhor Jesus. Vamos aqui para a leitura da palavra que diz assim, ó. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Olha como a morte começou a dominar a raça humana. Todo mundo conhece essa história. Adão e Eva estavam lá no paraíso. Adão e Eva pecou. E para eles não comer do fruto da vida, o Paizinho do céu vai dar ordem aos anjos, vai e tira eles desse paraíso. Tira eles desse conforto. E eles saem, e ali sai com eles, irmão, toda a maldição, tudo aquilo que eles escolheram acompanha eles. Eu quero até ler de novo aqui, ó, para vocês entenderem. E a verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar na raça humana. Então a morte ela começou a reinar por causa do pecado que o homem cometeu. Aí as pessoas veem uma maldade sobre a face da terra e falam assim, ai, por que Deus não resolve isso? Ai, por que Deus deixa isso? A hora, irmão, que Deus resolver lá no céu, que eu creio que Ele vai estar breve fazer isso, Ele falar, chega, Ele vai dar um basta para o homem. Pode ter certeza disso. Não pensa que a maldade Deus não está vendo acontecer na face dessa terra. Deus está vendo. E como um dia o nosso pastor pregou, eu lembro muito bem, e ele falava que o cheiro do pecado já estava chegando até as narinas do pai. Que o pai já não estava suportando mais tanto pecado, tanta maldade sobre a face dessa terra. E a justiça de Deus é sobre a humanidade. Então, nós que servimos a Deus, nós que estamos aqui para espalhar as coisas boas, espalhar as coisas que provém de Deus, nós ainda está em tempo, irmão, de nós fazer o bem. Está em tempo de nós plantar o bem ainda na face da terra. Então, que você venha plantar isso, que você venha derramar
a bondade, a misericórdia, o amor para com o próximo. Amor consigo mesmo. Que tem pessoas, irmão, que ela não consegue fazer nada de bom porque ela não ama nem ela mesma. Porque a primeira pessoa que você tem que amar e respeitar é você. Se você se ama, você se respeita, você se dá o respeito, você se torna outra pessoa na face dessa terra. Então, pelo Adão entrou o pecado, irmão, entrou a morte sobre a face dessa terra. Olha o que está escrito aqui em seguida da leitura. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, muito maior, e todos que Deus aceita, recebe um presente, a sua imagem, a graça, reinarão a nova vida em Jesus Cristo. Olha só, por um homem entrou a morte, mas por Jesus Cristo entrou a vida. E aqueles que creem, aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai reinar junto com o Pai. Vai reinar a vida. O pastor veio trazer água para mim, eu estou tossindo. Vai reinar, irmão, junto com Cristo Jesus. Como que eu vou conseguir reinar com o Senhor? O que eu posso fazer, pastor, para agradar o Senhor? Faz aquilo lá que eu ensinei nas últimas pregações minhas no grupo missionário de mulher. Jesus vai falar assim: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de comer. Tive frio, não me aquecesse. Estava na prisão e não me foste ver. Mas está lá escrito, aqueles que o Senhor vai separar, fala, vem aqui. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive frio, me aquecesse. Vamos, irmão, olhar para o próximo. Não vamos ignorar a necessidade das pessoas. Vamos estender a mão para o próximo. Eu tenho certeza que cada um que Deus vai colocar para você, uma pessoa para você estar abençoando, uma pessoa para você estar dividindo o seu pão. Vamos lá. Então, eu preciso ter Jesus como meu Salvador. Eu não preciso mais de nenhum santo. Eu preciso de Jesus, porque esse é o que veio trazer a vida. E por um único homem entrou a morte, e por um único homem entrou a vida. Então, todos os outros santos precisam de Jesus, assim como nós santificados precisamos do Senhor também, para que a glória dele venha resplandecer em nós. Então, o que nós viemos é abençoar, dar um pouco daquilo que nós temos, para que a glória de Deus, irmão, manifeste em nós. Olha o que está escrito aqui no verso 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos. Assim, como um só pecado, irmão, veio sobre a humanidade, veio aquela condenação, veio a morte reinar sobre o ser humano. Assim também, um só ato de salvação libertará todos e lhe dá vida. Olha que maravilha. Assim como veio a morte, um só ato de um homem, veio uma destruição. Assim como veio Cristo Jesus e se entregou também por nós, nós também alcançamos a misericórdia dele, nós alcançamos a vida, e a vida é eterna. Se nós partirmos, irmão, desse mundo, nós precisamos saber que nós estamos partindo com Cristo Jesus. Se você tem errado, se você tem cometido pecados, se você tem entristecido o Senhor Jesus, peça perdão para ele, porque nós nunca sabemos, irmão, o amanhã. Nunca sabemos o amanhã. Hoje, irmão, faz exatamente 60 dias que nós recebemos a notícia que a igreja foi fechada. 60 dias faz hoje. Eu imaginei que ia ser uns 20 dias, no máximo 40 dias. Nós já vai para 60 dias, sem poder ir para a casa do Paizinho do céu. Sem poder estar lá dentro da igreja.
Porque a igreja é algo feito por Deus, irmão, para nós adorar Ele. Eu sempre quero repetir isso, porque eu ouvi muito de muitos crentes, principalmente esses que eu ouvi. Eu sou a casa de Deus. Eu quero que você seja realmente isso, a casa de Deus. Que você não venha depender, irmão, de ninguém para poder garantir a sua estabilidade. Mas que você venha depender da sua fé com Deus, da sua comunhão com o Espírito Santo. Vamos lá. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Assim como os muitos, caíram por causa de um pecado de um só homem, assim também o Paizinho do céu receber como, filhos dele, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, irmão, ele possa habitar nas nossas vidas, habitar na nossa casa, no nosso lar. E eu quero deixar aqui uma receita para você. Eu quero deixar aqui um salmo para você. A hora que você passar por um momento difícil, a hora que você estiver falar assim, Deus, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer, o remédio não faz efeito, nada faz efeito. Olha aqui a receita para você meditar e guardar. Guarde a palavra no coração. Porque uma hora você pode estar num canto que você não vai ter a palavra, mas você vai ter a palavra no seu coração. Aí você vai vir à sua mente aquilo que Deus colocou para você, o seu remédio celestial. Vamos falar assim. Eu lembro um dia que eu estava muito mal, irmão, eu estava morrendo mesmo, eu estava morrendo. A hora que eu cheguei no hospital, a doutora falou, a Fátima não pode pegar um cabo de vassoura, porque senão vai dar um infarto nela. E eu lembro quando eu estava vindo, eu morava lá em Hortolândia, eu vindo e passando em frente da Bosch, sabe a Bosch ali? Eu passando ali em frente, eu fiz uma oração, Paizinho do céu. Eu fiz o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és o meu cajado. Então, nós temos que ter, você precisa ter ferramenta dentro de você, porque a hora que a aprovação vir, você tem arma para lutar. Você tem como vencer o espírito da morte. Então, você precisa guardar a palavra no seu coração. Porque nós estamos vivendo um momento de guerra. Mas com quem que você está guerreando? Com quem que nós estamos guerreando? Com a própria morte. E quem que vai nos dar a vitória sobre a morte? Jesus Cristo. É Ele, irmão, que vai dar a vitória para nós em cima da morte. É Ele que você vai dar de cara com a morte. Você vai falar para ela, sai morte, porque eu sou forte. Porque Jesus, Ele habita comigo. Olha aqui, ó, a receita que eu vou dar. O Salmo 23 é um, mas o Salmo 121, que fala assim, ó. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Da onde, irmão, vem o socorro? Da onde vem o socorro? Daquele que criou os céus e a terra. Olha aqui, ó. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Não existe outro socorro, irmão. Não existe. É o Paizinho do céu. E Ele tem, irmão, remédios celestiais para nos dar. Ele tem a cura. Ele tem a libertação para nos dar. Então, creia nisso. E Ele é o seu protetor. E Ele sempre alertará. E não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nunca tosquineia. O Senhor não dorme, irmão. O Senhor não está dormindo, o Senhor está olhando para a face dessa terra e vendo aqueles filhos dele que tem clamado, pedido para ele, para guardar, para livrar do mal sobre a face dessa terra. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol
não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Ele é o nosso guarda. O Senhor Jesus, irmão, ele veio aqui para nos dar essa vitória. E todos nós, irmão, que sobreviver de tudo isso que nós estamos passando, nós vamos ter uma grande vitória para cantar. Nós vamos ter como testemunhar a grandeza do Pai sobre as nossas vidas. Então, se por um acaso você se pegar com essa enfermidade, tenha fé, creia. Creia que o Senhor vai livrar o seu amigo, o seu conhecido, seja lá quem for, ou até nós mesmos, seja lá quem for, tenha fé. Fala para a pessoa, fala para os seus amigos que Jesus ele cura, que ele veio para libertar, que ele veio para dominar todo o pecado sobre a face dessa terra. Fala para o seu amigo, não deixe, irmão, de anunciar o Senhor nesse momento. Eu sei que no momento da dor, no momento do desespero, muitas pessoas se esfriam. Que nem a gente está contando. Vai ter pessoas que não vão voltar mais para a igreja, irmão. Vai ter pessoas que estavam fora da igreja e vão voltar para a igreja. Então, que nós sejamos aqueles que vamos continuar na rocha. Não vamos deixar esse momento nos dispersar da presença do Senhor. Que isto vai mostrar que nós somos firmados na rocha que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, tá? E eu quero orar, irmão, por você. Você que está aí abatido, você que está aí esmorecido, é normal. Nós vamos passar por essas fases de tristeza, de angústia, de aflição, de incerteza. Tudo isso faz parte. Vai ler lá a Bíblia para você ver a hora que Jesus estava sendo provado. Ou vocês acham que Jesus estava o tempo inteiro dando glória, aleluia, pulando? Não, irmão. Teve momentos que Jesus, ele sabendo a luta que ele estava passando, ele ficou angustiado. Agora imagina nós. Imagina nós. Nós vamos passar por um momento difícil, momento de angústia, momento de incerteza, mas uma coisa é certa, se morrermos, estaremos com Cristo. Se vivermos, estaremos com Cristo. Amém? E que o Senhor possa alicerçar mais a nossa fé. E saber, irmão, que Jesus ele veio e ele deu vitória para nós, em cima da morte. Jesus, irmão, ele não veio nesse mundo só para dar para nós saúde, carro, dinheiro, realizar sonho, não. Jesus, o fundamento do Senhor vir sobre a face da terra foi nos dar vida, nos dar o direito, irmão, da vida eterna. E se algum de nós partirmos, que nós possamos partir, irmão, dessa terra, sabendo que nós estamos junto com o Senhor Jesus, que do outro lado os anjos vêm nos buscar e nos direcionar para perto do Paizinho do céu, em nome do Senhor Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que tem confiado em tanto santo, para com isso. Confia no Jesus, que é Ele, irmão. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra para nós, é Jesus que veio para nos salvar. Não existe outro santo, não. Tá? É Jesus mesmo que veio para nos dar salvação. E que você possa aceitar Jesus como seu Salvador. Que você possa entregar a sua alma, o seu coração e saber que você tem um Senhor, um Deus que morreu por você, um Deus que se entregou por você. Para que quando você partisse desse mundo, você fosse para junto dele. Veio nos dar, irmão, a salvação. Amém? Curva a sua fronte, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse momento. Deus está entrando, irmão, na sua casa, levando a mensagem do Paizinho do céu. Que Deus possa nos livrar, irmão, de todo mal. Que Deus possa nos dar uma grande vitória que nós estamos vivendo nesse momento. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor,
Eu coloco a vida de cada um dos teus filhos, que nesse momento, Paizinho do céu, parou para junto de nós ouvirmos a tua palavra, buscar a tua presença em nossa casa, Pai, o nosso lar, que o nosso lar, Pai, virou a tua casa, virou o lugar do teu Espírito Santo manifestar. É aqui, Rei da Glória, é aqui que nós precisamos de ti neste momento. Manifesta a tua glória, o teu poder. Aonde esteja enfermidade, Pai, angústia, aflição no coração dos teus filhos, a incerteza, Pai, do amanhã. Vamos viver como a palavra de Deus nos diz, basta cada dia o seu mal, que o amanhã, Senhor, seja melhor do que o hoje, e que nós viemos cada dia mais nos entregar a Ti verdadeiramente, Pai. E se tem alguma pessoa, Senhor, que pecou, que errou, que falhou, Pai, que está distante de Ti nesse momento, quer fazer um concerto contigo, Rei da Glória. Escreve novamente, Rei da Glória, esta vida no livro da vida. Aceita, Paizinho, perdoa nós pela tua grande misericórdia. E aqueles que não aceitaram a ti, quer neste momento, Pai, deixar todos aqueles santos que já confiaram, que não deveria ter depositado confiança onde não devia, mas é em Cristo Jesus que nós devemos ter a confiança da vida eterna. Que essas pessoas, Pai, o Senhor vem escrever o nome delas no livro da vida. Que toda incredulidade, Pai, que tenha sido depositado no coração, todo ensinamento errado, Senhor, que tenha vindo sobre essas vidas, que caia por terra e venha prevalecer a presença do Teu Espírito, que é a vida e vida abundante. E essas pessoas, Pai, elas sejam escritas no livro da vida, que nós possamos um dia contemplar, Rei da Glória, as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço por cada um, Senhor, e eu abençoo, Rei da Glória, cada um que ouve a palavra neste momento, e que o Senhor venha nos conservar a nossa fé e a esperança de ter um encontro contigo um dia, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe, irmão, cada um de vocês. Amém. E até a próximo dia. Amém.